Estamos começando mais um programa Espaço de Ideias, o programa que inspira você e seus negócios. E recebendo aqui hoje, gente, essa mulher, para conseguir uma entrevista com ela, você vai ter que ficar sentado aí do começo ao fim, porque ó, foi isso aqui. Paula Dalbello, uma empresária sensacional, ela vai contar tudo. Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fabiana, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no Espaço de Ideias para compartilhar um pouco da minha vida com vocês, todos, né? E ó, aproveita, chama a vizinha, como a gente faz sempre, chama os amigos, o filho. Sabe essa pessoa que está aí desempregada, desanimada, não sabe o que vai fazer da vida? Ou você, mulher, que é forte aí na sua cidade, na sua comunidade e deseja inspirar outras mulheres, outras pessoas, acompanha esta história. Paula, hoje todo um sucesso, uma pessoa inspiradora, com ideias brilhantes, com uma empresa muito bem sucedida. Obrigada. Mas, como nós dizemos aqui no interior, você é filha de quem? Você é de onde, né? De onde vem a sua raiz, a sua história? Bom, eu sou de Volta Redonda, estado do Rio, nasci lá, vivi até os meus 15 anos. Depois nós mudamos para Florianópolis, tudo em família isso, viu? Meu pai não é militar, mas foi por conta de oportunidades de negócio. Depois de Floripa, a gente veio para São José dos Campos, que é onde começou a minha carreira profissional, né? E onde eu moro há mais de 20 anos e onde está meu coração também. O coração está em São José dos Campos hoje, depois dessa volta aí que a família já tinha passeado aí por alguns lugares, né? Isso. E você estudou na época, foi uma menina comum, como a gente fala, estudou? Sempre fui uma excelente aluna. Gostava de estudar? Eu gostava de estudar. É interessante isso, né? Porque já na infância a gente vai mostrando, apontando, né, os nossos talentos. Então, obviamente, sempre me dei bem melhor nas áreas de português, inglês, história. A gente estava conversando nos bastidores antes e é interessante essa questão da relação da infância depois, né, com a fase adulta e com as ideias. Com as né? ideias. E me veio muito à tona, na minha infância, a gente morava, aquela época que a gente brincava em rua ainda, muito. Muito. Eu era muito rueira, aliás, adorava essas brincadeiras de rua. E eu já despertava Brincava ali... de bandeirinha, de garrafão, queimada, taco. Nossa, que delícia. Nossa, minha Eu acho que rua a molecada era de hoje não sabe muito bem o que é isso, hein? nem todas, é verdade. Polícia e ladrão. Ai, que delícia, eu também. Brincava muito de boneca. Assim, eu brinquei de boneca, acho que até meus 12, 13 anos, coisa interessante, né? Hoje as crianças... De aflorar a infância, de desfrutar da infância. Foi muito, exatamente. Minha infância foi realmente maravilhosa. E eu tenho amigos, né, alguns amigos, né, da minha infância lá em Volta Redonda são até hoje. Então, acho que isso também é muito é uma bênção, não é? Ah, com certeza. Você conviver e ainda poder trocar ideias e resgatar aquelas lembranças, e quando se encontra, né? E aí conta, olha, lembra que a gente fazia isso? Eu estive lá mês passado, né, para rever uma amiga de infância que está grávida. Então, isso é muito, né? Você passar por todas essas fases, né? Infância, adolescência, cresce, casa, tem filhos, é o ciclo da vida. E você contava justamente esse ponto que você diagnosticou na nossa conversa de bastidores, o relacionamento, a sua história com relacionamento, com história, português. Isso, e outra coisa, essa minha amiga até ela me falou, ela falou, Paula, você já era líder naquela época. Depois eu fui pensando... de fato, eu tinha lá um grupo de meninas, então eu sempre era aqui, falava, não de forma autoritária, eu não me lembro disso, nem ela, a gente conversando, mas de forma assim, vamos fazer o quê? Vamos organizar o quê? Eu fazia sempre teatrinhos, sempre. Muito criativa. E sempre querendo juntar as pessoas. Juntar, é verdade. Conectar, é uma das minhas características também, as conexões eu gosto demais.
Já juntava os colegas? Juntava os colegas, o que a gente você podia fazia, fazer por uma, o que podia fazer pela outra. Esses shows de música que existia 30 anos atrás. Não conta isso, vai. Então, eu fazia lá no quintal da minha casa. Às vezes cobrava ingresso. Olha que loucura, gente. Empreendedorismo. Cobrava Super. ingresso para fazer um show no E a quintal. gente performava mesmo. Eu e essas minhas amigas. Era Dançava muito no bacana. palco? Fazia dança, tinha show da Xuxa, na época, né, os cantores que estavam fazendo sucesso na época, né? Era muito saudável, era muito saudável. Que gostoso. E depois você foi para a escola? Depois fui para a escola, adolescência eu passei um pouco em Florianópolis, de Florianópolis a gente veio para São José, que foi onde eu comecei a faculdade. Você foi faculdade, qual a sua formação? Direito. Fez Direito. Direito. E aí quando que você começa a perceber, o direito ele é atuante na sua vida até hoje? Nunca foi, na verdade. Nunca foi? Aliás, uma dica aí, pais e mães. Legal. Uma dica. É porque assim... Por que você fez direito? Porque a minha mãe queria que eu fosse juíza. Uau, que lindo, né? Na verdade, ela queria, né? Fico imaginando a filha com aquela beca, com aquela... Então. A mamãe queria, né? E quantos passam por isso, né? E para ser honesta, assim, eu acho que eu teria, pelas minhas características... liderança, postura. Talvez eu fosse uma boa advogada, uma boa juíza, não sei. Mas já no 3º, 4º ano de faculdade, eu sabia que aquilo ali não era. Não era o seu chamado, Não era o meu propósito de vida, não era. E o interessante é que, concomitantemente à faculdade de Direito, eu dava aula de inglês. E eu me realizava ali. Olha que engraçado. Você fazia faculdade de Direito, de manhã. Já era fluente, então, no inglês, porque para dar aula... porque eu estudei a vida inteira. Cedo. Bem cedo, desde cedo. Desde cedo o inglês, mas era apaixonada mesmo Na verdade, eu arrumei esse emprego, né? Porque e foi maravilhoso para mim e era muito flexível, então era perfeito. Fazia faculdade, fazia meus estágios e dava aula de inglês. Eu amava. E na aula de inglês era ali que você eu me realizava. Que legal, que bacana. Você vai continuar contando essa história daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique com a gente. Espaço de Ideias.